Você quer aprender a criar formulários corretamente? Se você fizer uma busca aqui no canal, você vai encontrar uma playlist com vários vídeos sobre formulários, desde a criação de inputs até validação de campos, testes e muito mais. Mas tem algo que eu ainda não te mostrei, que é super importante em formulários. Hoje eu vou te ensinar como criar máscaras de inputs. Mas esse vídeo vai ser diferente dos demais que tem aqui no YouTube. Eu não vou apenas te mostrar as minhas funções de máscara, eu vou te ensinar a criar suas próprias funções de máscara, utilizando o tão temido regex. Fala galera, beleza? Júnior Alves aqui. Se você pesquisar aqui no YouTube sobre vídeos de máscaras de inputs, você vai encontrar vários vídeos, porém nenhum deles te ensinando como criar suas próprias máscaras. Ou seja, quando você precisar de uma que o vídeo não te mostrou, você vai precisar procurar por outro vídeo. Então eu resolvi trazer esse vídeo aqui, pois em vários vídeos de formulários aqui no canal eu utilizo essas máscaras e hoje você vai aprender como eu faço e ainda eu vou te ensinar como você pode criar suas máscaras utilizando regex. Mas antes, a gente precisa entender algo que será muito importante e é a base do que a gente vai ver aqui nesse vídeo daqui a pouco, que é o método replace de strings no JavaScript. A função replace é um método, né, disponível para strings no JavaScript que permite a gente substituir parte de uma string por um outro valor. Ela utiliza expressões regulares, né, regex, ou strings simples ali como argumentos para determinar o padrão que será substituído. O formato geral da função, né, replace de strings do JavaScript é o seguinte: a gente utiliza a string original, que no caso ali é a phrase, certo? E aí, quando você aplica o replace, o primeiro parâmetro ali é o valor que vai ser procurado, né, o search value, que é o valor que será buscado para ser substituído, e o segundo parâmetro será o replace value, que é o valor que vai ser substituído de fato. Porém, nesse exemplo aí eu coloquei alguns erros ali de propósito, que é o seguinte: primeiro erro, perceba na linha 6, quando eu coloquei JavaScript, né, que é o search value que vai ser buscado, na string original, esse search value, como eu estou utilizando uma string simples, ele tem que ser exatamente aquela string. Então, o case da string importa. No caso, o JavaScript está escrito com um J maiúsculo e eu coloquei J minúsculo. Então, ele não vai encontrar, porque aquela string com J minúsculo, ela não existe na string original. Agora eu vou refazer da maneira correta para você entender a diferença. Primeiro ponto, a gente vai colocar agora a string corretamente, com o case correto, certo? Então eu vou passar lá, o primeiro parâmetro vai ser JavaScript com J maiúsculo e eu quero substituir por Python, certo? No momento que eu fizer isso, eu vou dar um console ali agora na original, certo? E depois na modificada, na string modificada, para você entender. Porém, tem um detalhe aí, ó. A função replace, ela retorna uma nova string, certo? Então a gente tem que pegar esse valor, ele não modifica o string original, ela retorna uma nova string. Então a gente tem que pegar esse valor, guardar numa variável nova e daí printar ela. E aí, deu certo. Tu tá sabendo do desafio e do fiasco? Não? Ele tá com a meta de alcançar 100 mil inscritos em 30 dias aqui no YouTube. Mas como, né? Você deve estar se perguntando. Com a nossa ajuda, isso mesmo. Nós temos superpoderes, né? Vamos dizer assim. Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Através dos nossos comentários, a gente consegue ajudar bastante ele. Então, bora lá ajudar, né? E daí eu te pergunto, se em 30 dias ele conseguir bater os 100 mil inscritos ali, que é a meta dele, será que a gente consegue aqui no canal bater 100 mil até o final do ano? Deixe nos comentários suas dúvidas, ideias de vídeos, feedback, enfim, qualquer coisa. Bora bater essa meta aí juntos. Preciso muito da sua ajuda pra gente conseguir bater essa meta aí, beleza? Então, bora lá. Sério, cara, eu ficaria muito feliz, muito honrado aí por ter a sua ajuda aí nessa meta. Continuando aqui, o interessante agora é o seguinte: se a gente tiver uma outra string JavaScript dentro ali da nossa string principal, e se a gente precisar substituir as duas ocorrências, a replace ela substitui apenas a primeira ocorrência. Para substituir todas, a gente precisa, nesse caso aí, utilizar regex e passar ali o G no final, que é de global. Então aí ela vai substituir todas as ocorrências. Tem JavaScript no início e tem JavaScript no final. Eu estou substituindo as duas ocorrências por causa do global, utilizando a string Python, certo? E aí aquele i é o de case insensitive, ou seja, tanto faz ali, ó.
Então, o exemplo, se for JavaScript tudo maiúsculo, JavaScript tudo minúsculo, JavaScript com alguma letra maiúscula, ele vai substituir todas, certo? Agora eu vou te mostrar um outro exemplo aqui da gente utilizando regex também, junto com a função replace, para a gente substituir alguns caracteres em específico ali dentro daquela string também, só que agora num formato diferente. Então, tem uma string que ela tem tanto números quanto letras, e eu vou substituir primeiro os números e depois eu vou substituir as letras. Agora, um último exemplo interessante aqui é a questão de datas, né? Então, geralmente, vamos supor que a gente receba a data nesse formato aí, com os traços, né? E a gente queira transformar elas com a divisão ali com barras. Então, a gente consegue fazer isso também utilizando replace e utilizando o regex, né? Como eu venho te mostrando aqui. Então, a gente vai substituir todos os traços por barras. Então, se você ver agora o console, show de bola. Bom, chegamos finalmente na parte importante aqui do vídeo, né? Mas era importante você entender essa base também do regex e da função replace, que a gente vai utilizar bastante ela aqui agora. Então, agora vamos de fato utilizar ali, né, criar a nossa máscara aí de CPF, depois a gente vai criar também de CNPJ, beleza? Então, basicamente, a primeira coisa aqui que eu fiz é, né, criar ali a nossa string de CPF, e aí eu vou criar uma função agora, utilizando replace várias vezes, né, para a gente conseguir fazer essa máscara, e você vai entender. Vou explicar passo a passo agora, detalhado, cada uma das decisões que a gente está tomando ali e cada uma das modificações que esses replaces estão causando na string original. A primeira coisa, antes de mais nada, a gente precisa verificar se tem algum caractere que não seja número dentro daquela string, certo? Então a gente faz isso, como a gente já tinha visto antes, com o D maiúsculo. Então ele vai percorrer, e a gente passa os G ali, né, de forma global, então ele vai percorrer toda a string e vai tentar buscar ali todas as ocorrências de algum valor que não seja um número. Então nesse caso aí eu coloquei o A, ele vai substituir o A por uma string vazia. Então ele remove o A, né, vamos dizer assim, certo? Esse é o primeiro passo. Agora vamos para o segundo passo. Esse passo adiciona um ponto após os primeiros 3 dígitos do CPF. A expressão regular ali, passando o barra invertida D e entre colchete 3, quer dizer que captura os 3 primeiros dígitos, e o grupo ali $1 quer dizer que ele vai pegar o primeiro grupo, certo, do meu regex, e aí o segundo grupo vai ser o barra invertida D, certo? Que aí eu vou colocar a substituição ali entre o primeiro grupo, ponto, o segundo grupo, exatamente dessa forma. Um detalhe aí, só cuidado com os parênteses, tá? Então, o primeiro bloco ali, ó, o barra invertida D, né, que pega os 3 primeiros dígitos ali, parênteses, fecha o parênteses e daí abre outro parênteses. Esse próximo passo agora adiciona o próximo ponto, né? Então separa os 3 próximos dígitos ali também do CPF e novamente aquela mesma expressão regular que a gente acabou de fazer. E aí agora também separando, né, o grupo 1 do grupo 2 e colocando o próximo ponto, certo? Então separa os 3 primeiros, ponto, separa os próximos 3 primeiros, ponto, e aí agora a gente precisa colocar o traço no final, certo? Para os últimos 2 dígitos. E o último passo agora, como eu comentei, adiciona o traço ali, o hífen, né? Após os últimos 3 dígitos, né, os anteriores ali, agora ficou sobrando 2, e esses 2 ali eles têm mais esse grupo aí que vai adicionar esse hífen entre eles. Então, assim a gente tem o nosso CPF formatado. Então, os 3 primeiros dígitos, ponto, os próximos 3, ponto, os próximos 3, traço, os últimos 2, certo? E assim a gente conclui aí a nossa máscara de CPF. Há uma informação importante aqui, ó. O cifrão no final ali do regex quer dizer que a gente está pegando o final da string. Então, o final da string ali, que são os últimos 2 dígitos ali, certo? Agora a gente vai só separar essa função ali que a gente criou, né, de fato, em uma função à parte ali, e aí que você pode utilizar numa função útil e etc. Beleza? Então, fechou. Agora, na criação da máscara do CNPJ, a gente vai utilizar muitos conceitos que a gente aplicou agora há pouco na máscara de CPF, certo? Então, basicamente, a primeira coisa, o primeiro passo é a gente remover todos os caracteres que não são números, certo? Então, com aquele primeiro regex ali, a mesma coisa que a gente tem lá na máscara de CPF também. O segundo passo é a gente colocar ali, né, pegar os 2 primeiros dígitos da string
e adicionar um ponto após ele, certo? Então a gente vai separar os grupos ali como a gente fez na máscara de CPF, só que em vez de ser 3, né, que é a máscara de CPF, os 3 primeiros dígitos ali, a gente separa eles e coloca um ponto após esse primeiro grupo. Na máscara de CNPJ já é a gente pega os 2 primeiros dígitos, coloca o ponto, terceiro passo, a gente vai pegar, a gente adiciona um ponto após os 3 próximos dígitos do CNPJ. No quarto passo, a gente vai adicionar uma barra entre os próximos 3 dígitos do CNPJ. E no quinto e último passo, a gente adiciona o hífen, né, no final, após os 4 últimos dígitos ali do CNPJ. Um detalhe importante que a gente pode adicionar nessas funções que a gente criou agora é a questão de checar o tamanho da string, né? Então, o CPF, por exemplo, se o tamanho do length ali, na string.length, for diferente de 11, então eu já faço um early return, ou seja, eu já faço um return antecipadamente. E aí o mesmo vale para o CNPJ. Então, se a string, né, que eu estou recebendo na máscara de CNPJ for diferente de 14, então eu também já faço esse retorno antecipadamente ali, certo? Não esquece o nosso desafio, beleza? Então, conto demais com a ajuda de vocês. Então, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. That's